Namaskar para todos, que tenham um bom dia. Leila novamente aqui no Espaço Ayun, trazendo as novidades, os eventos que aqui acontecem e o nosso dia a dia. Dentro do nosso dia a dia, nós temos uma atividade aqui muito importante, que é a música. Porque Ayun também é cultura. E dentro do evento cultural, dentro do trabalho de autoconhecimento, nada melhor do que música. Música para adultos, música para criança e até para bebês. Mas para isso nós temos uma pessoa especialista, uma estudiosa em música que pratica por muitos anos, que é Ana Carolina. Bom dia, como já foi apresentada, meu nome é Ana Carolina. Tenho uma formação acadêmica em música e me especializei em música, educação musical na primeira infância. O que é educação musical na primeira infância? Foge um pouco o padrão do que a gente está acostumado com aula de música, com aula tradicional de música, onde a criança chega lá alfabetizada, pega um instrumento e vai estudar o instrumento. Na verdade, o trabalho que eu realizo aqui não é estudar uma música no instrumento, é desenvolver a música na criança. E nada melhor do que essa primeira fase, que é a primeira infância, que vai de 6 meses a 7 anos, havendo necessidade até os 9, para desenvolver essa linguagem musical na criança. Bem, como é que acontece esse trabalho de educação musical com crianças, com bebês? A gente fica imaginando, um bebê vai tocar um instrumento? Não, um bebê não vai tocar um instrumento, mas ele vai ser estimulado por um instrumento. Então é isso que eu vou apresentar aqui agora para vocês, são os recursos utilizados numa aula para criança. E eu vou apresentar alguns instrumentos que estão aqui nessa sala e vou mostrar também o trabalho, onde eu desenvolvo esse trabalho, que é num espaço mais amplo. Por quê? Porque a criança, no seu primeiro desenvolvimento, ela precisa de espaço, ela precisa de movimento. Então, todo esse movimento ele vai ser orientado via uma sonoridade para ela estar desenvolvendo essa linguagem dentro dela, a linguagem da música. E vou apresentar agora para vocês. Aqui são alguns instrumentos que a gente utiliza na aula, tá? Claro que cada instrumento ele vai estar direcionado a uma determinada faixa etária. Nem todos os bebês podem pegar. Então, assim, no trabalho inicial, o que acontece? Quem desenvolve esse trabalho é junto ao familiar, principalmente a mãe ou o pai, a quem essa criança tem maior proximidade. Pois é super importante para um bebê, para uma criança pequenininha, que ela tenha segurança. E essa segurança vem dessa pessoa com quem ela tem o maior contato, o maior convívio, um vínculo afetivo maior. Então essa pessoa ela vai cantar junto, ela vai fazer aula junto, esse acompanhante dessa criança, desse bebê. Bem, aqui é um recurso que a gente utiliza para uma criança já a partir de 3 anos, que são os sinos com notas musicais. Eu sempre apresento também um instrumento típico, aqui é a calimba, que é um instrumento africano, de origem africana, feito no Brasil, mas é de origem africana, que tem uma sonoridade suave, uma sonoridade agradável, onde a criança vai explorar. Então esse é só um exemplo assim, do que a criança um pouco maior, isso não é para bebê, lembrando que ela pode explorar, né, como sonoridade, como timbre, como cultura. Existem os tambores de mão, também esse a gente já utiliza com uma criança a partir de 2 anos. Esse tambor de mão é um recurso utilizado para a criança ir acompanhando uma música, mas lembrando que nada é com o intuito para, assim, ela vai aprender uma música, ela vai desenvolver essa linguagem, tá? Então esse é um tambor de mão. Estou apresentando aqui os recursos utilizados e aí tem uma série de outros recursos que eu vou apresentar lá na outra sala, que são os recursos mais lúdicos, são os brinquedos, tá? Continuando aqui na sala, a gente também tem o xilofone, muito utilizado dentro do processo de musicalização de uma criança. Esse também é um instrumento utilizado mais ou menos a partir dos 4 anos de idade. E aqui a gente tem um xilofone soprano, contralto e um baixo, tá?
Então, tudo isso aqui a gente já direciona mais a questão melódica para a criança estar desenvolvendo. Tem também aqui uma bateria. A bateria não é que uma criança vai aprender a tocar bateria, mas ela vai explorar os timbres, o ritmo, tá? O outro instrumento também de origem africana, que é o djembe, são os tambores, o ukulele que a gente utiliza na aula. Então, assim, essa variedade de instrumento é para quê? É para a criança aprender a tocar agora, com 2 anos, 3 anos? Não. É para que ela tenha a oportunidade de estar experimentando. Essa experiência, isso vai enriquecer essa linguagem que a gente vai estar desenvolvendo. Bem, agora eu vou lá para o salão, que é onde a gente realmente realiza a aula. Bem, muitos dos recursos que eu apresentei lá na sala de música, eles são utilizados aqui nesse salão. Então, as crianças têm uma oportunidade de uma movimentação maior junto ao responsável. Lembrando que a aula de bebês, ela vai, e criança pequena, a gente tem como parceria o responsável. Então, até 3 anos de idade, essa aula com bebês e crianças vai acontecer junto a esse familiar, o que é muito importante. E aí, a partir de 3 anos, ela já fica aqui comigo, geralmente as aulas são em grupos, sem o familiar, tá? E a gente faz tudo brincando, porque o que tem significado para uma criança é brincadeira. Então, toda orientação musical, toda orientação sonora vai estar sendo a partir de brincadeiras, porque senão não há significado e importância para essa criança. Então, esse desenvolvimento da linguagem é a partir dessas brincadeiras. Vou apresentar agora um baú. Esse baú, ele tem muitos recursos que a gente utiliza em aula. Então, assim, aqui a gente tem os fantoches, os instrumentos mais apropriados para bebês, né? Que são chocalhos, panderola, guizo, onde a gente faz movimentação, muito trabalho de som e silêncio para a criança possa criar essa primeira percepção, comandos. Fantoches, chocalhos, esses sim são utilizados para bebês, porque não oferece nenhum risco. E aí a gente vai estar trabalhando a questão silábica, a questão de canto com a criança, junto a esses recursos aqui. Tá? Esses são só alguns. Temos também uma coisa muito engraçada que é utilizada em pet shop, que é muito utilizada no que a gente chama de educação musical ativa. Essa educação musical ativa, ela faz a criança perceber o todo da música e como esse todo está acontecendo. Essa percepção é muito importante para também esse desenvolvimento da linguagem. E aí a gente utiliza o grave, né, um médio e um agudo. Aqui a gente já está trabalhando a altura musical, né? Então, assim, de uma forma muito lúdica, a criança brincando, aqui a gente pode utilizar a parte rítmica e a parte de altura sonora, que a gente fala do agudo, do grave, e ela vai desenvolvendo essa percepção, e aí já essa nova, como é que se fala, nomenclatura, que é do grave, do agudo, para a partir de então a gente começar a trabalhar os símbolos musicais. Bem, vou apresentar agora um outro recurso também, que é muito comum e que a gente vê muito, que são os bambolês. Os bambolês também são utilizados em aula para criança, para bebê, que a gente apresenta o dentro, fora, que a gente apresenta instrumento dentro. Então, o bambolê também é um recurso muito utilizado. E aí, vamos falar um pouquinho mais desse trabalho que é a linguagem. A gente vive numa cultura onde tudo que a gente escuta falar sobre aprender música, sobre fazer música, é direcionado para um palco. E lembrando que a música ela tem uma função ampla. Não estou desmerecendo o palco, não estou desmerecendo uma apresentação, mas qual é a função desse trabalho específico? É uma outra função para a música, é o desenvolvimento de uma linguagem, é o desenvolvimento de uma percepção, e a partir dela a gente trabalha com a criança uma socialização, a gente trabalha com conteúdos de organização emocional, conteúdos cognitivos. Então você dá o lugar à música a uma outra função que não só aquela do palco, tá? Outra coisa também que a gente pensa quando a gente pensa na educação musical é essa função além do palco. Se a gente pensar, diversas outras culturas, elas utilizam também a música como uma outra função que não só essa, que é uma função de herança europeia, né, que a gente tem como que veio para cá, nossa
nossa terra, né, ela como foi colonizada, ela veio com essa herança colonial, uma herança europeia, e aí impôs, de certa forma, essa função para a música. Mais uma vez, não estou ressaltando aqui que não estou desmerecendo isso, isso é muito importante também, isso faz parte da nossa cultura, da nossa vida, mas a gente tendo a possibilidade de ampliar um universo que é tão rico como a da sonoridade, como da música, eu acho uma coisa muito importante, ainda mais para uma criança, que ela está ali plena no seu desenvolvimento, aberta para experiências. Então, esse é o trabalho que a gente realiza aqui, uma orientação, um desenvolvimento de uma linguagem que é a linguagem sonora, a linguagem musical. Bem, vocês tiveram a oportunidade de conhecer mais um trabalho que se realiza aqui no AIU. Ele é um trabalho pioneiro. Você não vai encontrar ele em toda a região. E eu quero muito agradecer a Leila, que vem aqui toda semana para apresentar os eventos e as atividades do AIU. Agradecer também a Ana Carolina por dispor do seu tempo para fazer essas atividades aqui no Espaço AIU. AIU é yoga, AIU é cultura, AIU é meditação, AIU cursos, eventos. Daí vocês podem ir acompanhando, porque a cada semana nós estamos abrindo para o que acontece aqui. Namaskar, tenha uma boa semana.